do universo está na paternidade. Nesse momento tem milhões de filhos, muitos estão nas drogas, outros estão sem direcionamento, outros estão perdidos porque não tiveram uma paternidade. Por falta de um pai, essas pessoas andam procurando um pai. Quando você aceita Jesus como Salvador, uma das coisas que Ele vai restaurar na sua vida é a paternidade de Deus. Quando você não recebe a revelação de quem é Deus Pai, uma coisa é eu falar de Deus Pai, e outra coisa é Deus se revelar a você quem Ele é como Pai. Eu posso passar a noite toda falando de Deus Pai. Se Deus não se revela para você como Pai, você não vai entender. Mas quando Deus Ele se revela para você como Pai, a sua vida muda completamente, totalmente. Quem é Deus Pai Celestial? A revelação do Pai é uma promessa de Deus ao seu povo, cumprida através do Espírito Santo. Parte do plano de Deus é a restauração de todas as coisas, entre as quais a da volta à paternidade ao lugar original, apropriado na igreja. Quando nós falamos Pai, Deus Pai, há dois conceitos em relação à palavra Pai que devemos ter em conta para saber quem é Deus Pai. A primeira é intimidade e a outra é reverência e respeito. Quando você fala de Deus Pai, você tem dois conceitos de Deus. Primeiro, intimidade e reverência e respeito. Quando você recebe a revelação de Deus Pai, você passa a desfrutar uma vida de comunhão com Deus e você passa a ter uma intimidade com Deus. Essa palavra intimidade, Jesus ele usou essa expressão lá na cruz do Calvário, quando ele disse Abba. No aromático, essa palavra Abba quer dizer paizinho. Paizinho. E foi quando os judeus disse, que atrevido. Como é que chama Elohim de Abba? Eles não entendiam. Eles não tinham a revelação de Deus Pai. Jesus, ele tinha a intimidade com o Pai. E ele disse Abba, ele estava querendo dizer paizinho. Isso é, um pai que pega o filho, coloca no colo e tem aquela intimidade com ele. Então, quando você tem a revelação de Deus Pai, você pode sentir Deus de uma maneira que jamais ninguém pode sentir. Agora também como Deus, com o conceito de respeito e reverência, quando você recebe a revelação de Deus, você respeita Deus. Você já viu que tem pessoas que na casa de Deus não tem o mínimo respeito com Deus?
senta de qualquer maneira. Muitos não têm reverência. Como Deus é uma autoridade máxima e Ele está no nosso meio, nós temos que respeitar e nós temos que honrar. Muitas vezes na igreja você vem de qualquer maneira. Como é que você vem? Como é que você vem para a casa do seu pai? O seu pai que é a autoridade máxima, e você chega na casa de Deus e você não tem o mínimo, ou a mínima consideração de se comportar de uma maneira a qual você deveria se comportar. E aí tem pessoas que dizem, o cara lá de cima é meu amigo. Falta de quê? De respeito. Que cara? Deus é santo. A Bíblia diz que nós não podemos nem falar o nome de Deus em vão. Você tem que, antes de falar o nome de Deus, você tem que saber por que você vai pronunciar. Os judeus, eles têm um cuidado muito grande de falar o nome de Deus. Eles não andam falando como qualquer coisinha, Deus. Como se Deus fosse qualquer coisa. Você, quando recebe a revelação de Deus Pai, duas coisas acontecem. Você passa a respeitar Deus. Você passa a honrar Deus. Você passa a ter o máximo de respeito para com Deus. Você sabe por que muita gente anda pecando? É porque não tem a revelação da paternidade de Deus. Quando você for pecar, pense, eu sou filho de um Deus santo e Ele não me permite que eu faça tal coisa. Você vai criar um temor. Você vai passar a respeitar, a honrar Deus, quando você tiver revelação de quem é Deus Pai. Quando Deus ele manda Moisés ir libertar o povo, Deus ele usa o seu nome próprio. Ele disse a Moisés, diga a Faraó que eu sou, te enviou. O que quer dizer a palavra eu sou? Êxodo 3 e o versículo 14. Quando Moisés lhe pergunta a Deus, em nome de quem vai apresentar entre Faraó para tirar o seu povo do Egito, Deus lhe dá o seu nome próprio. Eu sou o que sou. O qual traduzido em hebraico é Iajá, que significa o que existe pelo seu próprio desejo de vida. Qual a diferença de Deus para outros que dizem serem deuses? Por exemplo, Buda, Maomé, Allan Kardec e outros. Alá não é... Bom, outros deuses. Qual a diferença de um deles para Deus? A diferença é que eles, para viver nesse mundo, eles precisaram de tudo que Deus tem. Por exemplo, o ar para respirar. Buda não podia viver sem respirar o ar. Maomé e nem outros. Agora, qual a diferença de Deus para eles? É que Deus não precisa de nada
e nem de ninguém para ele viver, porque Deus é a própria vida. Uau! Deus é a própria vida. Eles não todos precisaram de Deus. Deus não depende de nada e nem de ninguém. Ele é a própria vida. Deus Pai é um ser que tem vida em si mesmo e existe pelo seu próprio desejo de ser. Não precisa de nada e nem de ninguém para ele viver ou se sustentar. Ele é um Deus completamente, totalmente, poderosamente que tem vida em si mesmo. Em si mesmo. Quando alguma pessoa usa recurso de outra pessoa para substituir, então já não pode ser Deus. Quando uma pessoa usa qualquer substituto, qualquer coisa, para sobreviver, não é Deus. Porque Deus verdadeiro, ele não precisa de substituto. Ele não precisa de nada. Ele mesmo é Deus. Agora, vamos falar a respeito de algumas qualidades que mostra a face de Deus, quem Deus é como Pai. Vamos mostrar algumas qualidades. Você sabe que Deus está procurando uma pessoa para Ele se revelar como Pai, para que aquela pessoa dê continuidade na paternidade para outras pessoas. Por exemplo, você, se não teve na sua infância uma paternidade, você talvez é uma pessoa revoltada, porque o seu pai, ele não praticou a paternidade na sua vida, e aí você, quando encontra a revelação de Deus na paternidade, aí Deus agora vai preencher esse vazio que está em você, e aquilo que o seu pai não fez, Deus vai fazer com você.